Então, as boas-vindas novamente a todos. Sejam bem-vindos a essa sessão temática. Eu sou o professor Edson Ferlin. Junto comigo está a professora Luciana, que vai acompanhar toda a discussão também no chat para ajudar na condução das perguntas. Nós temos aqui nessa sessão 12 trabalhos, tá? Eles foram organizados dentro dessa temática. E só para a gente entender como é que vai ser o encaminhamento, vai ser o seguinte. Então, nesse COBEND foi trabalhado um sistema um pouco diferente, né? Então, em vez de chega, apresenta e vai embora, as apresentações já estão todas disponíveis aí na plataforma. Os vídeos das apresentações também. Então, aqui não vai ter apresentação, não vai ter nada disso. O que vai ter aqui? Aqui vai ter discussão sobre os trabalhos. Então, para não ficar aquela confusão, nós vamos encaminhar as perguntas vão ser feitas via chat, tá? Para a gente poder organizar as perguntas, a professora Luciana da UFSC que está ajudando nesse sentido, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar em blocos. Então, nós vamos trabalhar com nós vamos pegar esses 12 trabalhos e foram divididos em 3 bloquinhos. Então, bloquinhos de 4 trabalhos que nós vamos discutir esses 4 trabalhos, depois mais 4 trabalhos, depois mais 4 trabalhos e, por fim, a gente finaliza essa sessão. Tá? Então, a ideia é que, ao longo dessa temática, a gente vá conversando, vá trocando experiência, só que, para não ficar aquela confusão, nós separamos em 3 blocos para a gente melhor organizar, ok? Bom, vocês já perceberam que ali na sala já tiveram algumas perguntas, algumas interações, tá? E é isso mesmo, a ideia é que realmente, não só aqui no momento, a gente tem essa discussão, mas também a gente tem essa discussão ao longo depois da semana, enfim, na troca das experiências, ok? Professora Luciana, quer dar um alô aí para o pessoal? Tá sem som, professora. É que eu acho que como nós entramos, todo mundo pelo sistema e não pelo Zoom, ele está bagunçando um pouquinho aqui o coreto. Professora, não tá saindo o som, tá? Só para avisar. Nada ainda. Bom, consegui escutar, depois de dar um F5 no site. Diz o Eugênio que depois de dar um F5 no site, conseguiu escutar. É normal, tá bom? Então, é o seguinte, enquanto a professora Luciana organiza ali a questão do som, ok? Então, nós vamos trabalhar com os 4 primeiros artigos. Então, os 4 primeiros artigos, me permita aqui rapidamente apresentá-los. Então, nós temos o primeiro trabalho da sequência é Metrologia para Engenharias, construção de um projeto metrológico para aplicação de conceitos, foi escrito pela Lisiane Trevisan e Daniel Fabrício. Ambos não, um do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e outro do Instituto Federal de Santa Catarina. Outro trabalho que nós temos nessa primeira rodada é o trabalho Arte Engenheirar, Relato de Experiência, da professora Maria Denise Fontenelle, de UFERSA, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Nós temos o trabalho Aplicação de Metodologias Ativas, Relato de Experiências Exitosas em Curso de Engenharia, da Aline Mello, Carolina Marques, Cláudia Marques, de Criciúma, Santa Catarina. E o trabalho
Só me perdi aqui um pouquinho. E o meu trabalho é utilização das técnicas de aprendizagem ativa na educação e engenharia, estudo de caso dos mapas mentais. Então, esses são os quatro primeiros trabalhos que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre eles. Não que depois a gente não vá conversar, mas só para a gente poder startar alguma conversa aí. Deixa eu ver aqui. Você tem alguma pergunta? Eu, não me lembro. Eu tinha feito algumas anotações, mas nesse corre-corre a gente também se acaba atrapalhando um pouquinho. Do trabalho 2776, Metrologia para Engenharias, quem está representando o trabalho? Alguém está dessa sala? Quem está representando esse trabalho? O trabalho da Lisiane e do Daniel, eles estão na sala? Tá, eu vou tentar, deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Só um minutinho. Deixa eu ver os participantes aqui da sala. Tá. Ok. Deixa eu achar aqui, então, a Lisiane. Lisiane e o Daniel. Deixa eu habilitar aqui. Só um pouquinho que eu estou habilitando aqui os... Tinha aqui uns convidados aqui. Aqui, para mim, gira muito rapidamente aqui o negócio. Alguém conseguiu o som? Deixa eu ver. Eu não achei aqui a Lisiane e o Daniel. Deixa eu ver de novo aqui. É que não está na ordem. Bom, vamos para o próximo trabalho. Próximo trabalho, a arte de engenheirar, relato de experiência, da professora Maria Fontanelli. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui. Deixa eu... Consegue me ouvir agora? Agora sim. Ah, tá. Problema no meu microfone.
Tudo bem. Professor, eu posso ler a primeira pergunta, que é para o trabalho 2784. Professor, eu estava na ordem, o primeiro do 2776 eu não achei aqui ainda. Então, eu passei para o trabalho 2783, da professora Maria Fontanelli. Só que eu estou tentando aqui habilitar aqui, mas o sistema não... Eu não consigo mudar aqui, não consigo habilitar o som dela. E a professora Maria, a senhora consegue a senhora mesma acionar o seu microfone? Professora, está liberado o seu som, professora Maria. Professora Maria? Bom, então enquanto o pessoal vê a questão do som aqui, nós temos então esses 4 trabalhos. Então, deixa eu já aproveitar, eu vou falar do meu trabalho, que é o da sequência, o 2792, na questão do uso dos mapas mentais, enquanto nós vemos essa questão do som aí, a professora está ajudando nessa questão do som. Então, o seguinte, nessa atividade dos mapas mentais, não sei se quem mais já utilizou essa técnica, é uma estratégia bem interessante quando você quer startar uma temática. Você quer startar uma temática, você não sabe qual é o conhecimento dos alunos, mas você coloca uma temática, explica como é que se faz, como é que se elabora o mapa mental, solta essa ideia. E a ideia do uso do mapa mental, eu tenho feito sempre assim, no começo, logo no começo da disciplina, logo depois de apresentar o que seria, como é a disciplina, me apresentar e tudo mais, já coloco a temática e peço para eles trabalhar com o mapa mental. Normalmente, no caso aqui, foi aplicado numa disciplina introdutória do curso de engenharia. Então, os alunos nem se conhecem direito, né? Mas aí que é o lado bom. Além de eles se interarem sobre um assunto, eles também têm que já começar a trabalhar em equipe, formar equipes. Por quê? Porque eles vão ter que elaborar esse mapa mental primeiro separadamente, depois já em equipe, e depois ainda fazer a redação e fazer a elaboração propriamente do mapa o mapa mental dessa equipe. Então, acaba ajudando não só na questão de você entender e despertar o interesse pela matéria ou por aquele tópico que você está querendo estudar, como também ajuda na questão do entrosamento, na questão da formação da equipe, além, claro, de toda a questão de verbalização e comunicação. Então, eu percebi que o uso do mapa mental dá para usar. Eu usei em outras disciplinas também, mas principalmente nessas introdutórias eu achei muito útil, porque acaba já ganhando vamos dizer assim, um certo tempo nessa questão de entrosamento e já colocar eles nesse pensamento, já pensando na temática que você está querendo trabalhar naquela disciplina. Então, para mim, deu muito bem essa questão do uso do mapa mental aí. Então, se alguém já usou, depois quiser colaborar aí, compartilhar um pouco mais também da ideia, mas quem não usou, eu recomendaria para usar essa ideia do mapa mental, que eu achei que foi muito produtivo e também na ótica dos alunos, eles gostaram muito, justamente para sair um pouquinho já sair um pouquinho daquela inércia que, né, sempre tem, principalmente nessas disciplinas introdutórias aí, ok? Bom, professora Luciana, temos aí alguma pergunta? Professor Edson, eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor usou os mapas no início da disciplina?
Eu o fiz no final como forma de avaliação nesse momento assíncrono, da professora Carolina Castilho. Aham, Ela quer legal. saber, conversar com o senhor sobre fazer no início ou no fim. Ok. Eu, particularmente, eu acho mais interessante fazer no início, tá? Logo no começo da disciplina, justamente para você provocar os alunos. Você já provoca eles, já coloca eles já em função de um tema, já tem que correr atrás daquela temática. Quer dizer, correr atrás no sentido de pensar um pouquinho o que é aquele tema, porque a ideia não é pesquisar em nada, a ideia é, com base no conhecimento que eles têm, depois eles vão elaborando o seu mapa mental individual, o mapa mental do grupo discutido, e aí utilizo até uma ideia já, a questão da frequência com que aquele subitem aparece, para justamente ver a importância que eles têm ou que eles dão àquela temática. Então, eu, particularmente, acho muito mais útil, muito mais proveitoso fazer no começo da disciplina, logo no começo, do que propriamente fazer no final. Mas, é claro, tem uns, eu já vi algumas proposições de fazer ao final, para poder comparar com o quanto o aluno quanto ele achava que sabia, para quanto realmente agora ele passou a saber. Então, também pode ser uma adoção nesse sentido de ter esse feedback de como era um mapa lá no começo e depois um mapa ao final, para eles entenderem o quanto, né, o quanto ao longo dessa disciplina, o quanto eles evoluíram em termos de evolução. Então, eu acho que talvez possa ser utilizado nesse sentido. Eu, particularmente, gosto de trabalhar no começo e talvez depois, ao final, fazer apenas essa consolidação. Professor, eu também gostaria de fazer um comentário. Eu trabalho com os mapas mentais, mas normalmente eu trabalho com eles no meio, quando eu vou introduzir um novo conceito, aonde eu preciso de conceitos já trabalhados, certo? Então, normalmente eu faço isso com a derivada e depois eu volto com a integral, né? Também. Então, eu trabalho com os alunos para eles colocarem. Aí, normalmente, a gente faz no quadro, ou mesmo eles separados, né? Eles fazem, e depois a gente faz um grande mapa, como o senhor fez no seu trabalho. Também gosto muito disso para introduzir alguns conceitos de cálculo, né? Que eu sou professora de cálculo, dentro das Não, engenharias. eu acho que isso é perfeito, né? Eu acho que é uma estratégia muito boa. Se utiliza quando você realmente precisa, realmente para dar aquele starter, né? Perfeito, perfeito. Principalmente Professor Luciano, mais... em função de aplicações. Desculpa. Fala, professor. Não, perfeito. Mais algum trabalho alguma pergunta desses 4 trabalhos aí, professora? Teria, sim, o trabalho 2784, aplicação de metodologias ativas, relatos de experiências exitosas em cursos de engenharia. A professora Rosineide, da UFSCar, pergunta: o trabalho desenvolvido pelos alunos na disciplina Introdução aos Processos Químicos foi um trabalho único desenvolvido ao longo de todo o curso, ou foi tipo um trabalho final em que a teoria foi dada pelo método tradicional e depois solicitado aos alunos esse projeto? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Oi, aqui é a Carolina, prazer estar participando aí. Eu sou uma das autoras, né, desse trabalho. Então, respondendo à pergunta da professora, esse trabalho ele foi dado mais adiante, né, mais próximo do final do semestre. Então, se optou por dar uma teoria acerca da parte de cinética, da parte de balanço de massa, de energia, da parte de secagem, né, na área da química, e aí se optou passar a teoria de forma tradicional e depois aplicar um trabalho onde eles seriam os agentes, né, e aí eles desenvolveram um trabalho inteirinho, mas depois de ter passado a teoria de forma tradicional. Então, foi um trabalho de final de disciplina. Obrigada, professora Carolina. O grupo gostaria de fazer mais alguma pergunta aos participantes do grupo 1? Eu gostaria de ver o trabalho 2776, eu só não achei aqui na lista, professor, me ajuda aí a ver se nós achamos aqui, da Lisiane e do Daniel, Fabrício, eles estão aí?
Não encontrei eles aqui na lista, professor. Tá. E a professora Maria está aí, na sala, né, professora? Consegue me ouvir? Sim, a professora Maria está. Professora Professor, Maria, eu a tenho senhora uma consegue dúvida. nos ouvir? Professora Maria, se a professora estiver me ouvindo e puder responder, eu gostaria, eu achei muito interessante o seu trabalho, né, essa questão envolvendo a engenharia com o lado artístico, né? A gente sabe que a área de exatas é um pouco avesso, né, a essa questão mais, esse lado mais artístico, né? Se bem que nós temos muitos expoentes que foram engenheiros ou são engenheiros e se deram muito bem no lado artístico, né? Mas, enfim, eu gostaria de entender um pouquinho, se a professora puder comentar um pouquinho, se estiver ouvindo aí, sobre a questão de como foi a resistência por parte dos alunos, essa resistência inicial, em termos de fazer uma atividade mais voltada para o lado artístico, né? Juntando o saber da engenharia mais para o lado artístico. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre essa sua experiência em termos da resistência inicial dos alunos em participar de uma atividade como essa. Não sei se a professora está conseguindo. Bom, então vamos continuar a rodada dos trabalhos e depois a gente retoma. Perfeito? Bom, já foi aqui, da professora aqui, eu também já comentei. Então vamos para os outros 4 trabalhos, para a gente não ficar só focado nesses. Então nós temos 4 outros trabalhos. O trabalho 2793, uma análise da relação de ensino horizontal e aulas práticas em semestres iniciais do curso de Engenharia Elétrica, da Viviane Lima, Emanuel Moura, Andressa Kreutz, Antônia Stupt e Eugênio Pozobon. Outro trabalho é o 2794, desenvolvimento do jogo didático na plataforma Processing para uso em atividade de pré-cálculo para engenharias, da Andressa Kreutz, Viviane de Lima, Davi Castro, Eugênio Pozobon e Tainá Lerch. E o trabalho 2798, Metodologias ativas no ensino de engenharia, percepção dos estudantes de operações unitárias 1, da Carolina, da Ana Cristina e da Carla Ben e da Crisiele Strovski. E o trabalho 2802, desenvolvimento de uma interface gráfica para uso acadêmico do software Open, do Alan Silva, Núbia Brito, Matheus Lucena e Irivanildo Soares. Nós temos algumas perguntas que já foram respondidas, já inclusive no chat. Tá? Então, no chat, algumas dessas perguntas já foram até respondidas. Professora, tem alguma outra pergunta desses trabalhos aí que a gente possa já fazer? Professora Luciana? Sim, deixa eu só olhar aqui. O 2798 da professora já foi respondido. Eu não sei se vale a pena a gente só colocar o que não foi respondido ainda, né, professor? Então, deixa eu só Pode ser, eu aqui. acho melhor. Todas elas já foram respondidas. Todas as perguntas que estão no chat já foram respondidas. Já foram respondidas. Todas deixa já eu foram pegar aqui, respondidas. então, deixa eu ver. E do chat agora aqui, alguém está com alguma pergunta, professora, do chat da sala? Não, no chat da sala, não. Tá, deixa eu pegar aqui que eu fiz algumas. Como esse congresso está sendo um congresso mais voltado para a metodologia ativa, né? Está sendo sala de aula invertida. Na verdade, nós estamos fazendo um congresso invertido, né? Nós estamos primeiramente tendo acesso aos trabalhos e depois nós vamos fazendo as perguntas. Então, eu tinha anotado aqui algumas aqui. Então, nesse aqui esse do 2793, que é aulas práticas do curso de elétrica.
Eu gostaria de saber se o pessoal desse trabalho está aqui, essa questão que eu achei muito interessante, por estar envolvendo o grupo PET, né, com essa disciplina, né, que é uma prática que estão fazendo, e envolvendo a disciplina de Química. Eu gostaria de saber como foi esse envolvimento, principalmente na questão da disciplina de Química, nesse trabalho aí, se puderem comentar. Alô, estão me escutando? Sim. Sim, Eugênio. Tá. Boa tarde a todos, meu nome é Eugênio. Eu estou com a minha colega Pode Viviane. abrir o vídeo, se você tiver. Eu estou tentando apertar aqui. Agora foi. Ou não foi? Não é fácil, eu sei. Não, é uma briga isso aqui que você não tem ideia. Vamos lá. A gente está junto aqui. Depois de 8 meses, a gente ainda tem problema com o computador. Acontece. Então, as aulas de Química do nosso curso é a mesma professora para todas as engenharias e todos os alunos eles já têm um contato com ela e a professora da parte de elétrica, ela já fazia a mesma atividade que a gente fez nessa disciplina, a gente só aproveitou a atividade que ela já fazia em laboratório para convidar ela para juntar num trabalho só. Então, foi bem fácil de integrar, porque como ela já fazia a corrosão das placas de circuito impresso, a gente só combinou com ela. Professora, nós temos esse projeto que está em andamento na disciplina de Eletricidade Eletrônica 1, e a gente queria aproveitar com a senhora para fazer, na sua atividade de laboratório, uma vinculação das atividades. Então, foi uma questão de conversar com ela, combinar, e aí toda a parte laboratorial de Química foi nos laboratórios de Química da UFSM, feitos junto com a professora e com a monitoria dela, que é lá da parte de Química da UFSM mesmo. Não sei se isso responde a pergunta. Então, esse conteúdo de corrosão já era trabalhado na disciplina, apenas foi adotado a questão voltado para esse projeto, daí juntando com esse projeto, é isso? Sim, exatamente. Tanto que os alunos que vão passando por essa disciplina, todos eles acabam fazendo o mesmo experimento que a gente fez, só que é uma plaquinha de circuito impresso avulsa, que não tem serventia nenhuma. A gente só aproveitou para fazer essa mesma proposta dela ter uma serventia mais prática com outras disciplinas. Uhum. E a tua percepção, porque você é aluno, né? Sim. Qual a percepção de vocês ali? O que vocês acharam dessa abordagem? Vocês gostaram? Foi mais produtivo? Como é que foi isso? Foi bem produtivo e foi interessante porque a gente estava em contato com os alunos e a gente conseguia conversar, a gente trocava uma ideia de forma mais abrangente, então, e inclusiva, assim, no sentido de que, tipo, tanto de questão de fazer amizade com os alunos, de conhecer outros alunos, até no final das contas, alguns desses que fizeram parte da disciplina acabaram entrando logo em seguida no PET. Então, foi uma coisa que proporcionou mais inclusão ali tanto do PET quanto das disciplinas e do envolvimento com o curso. Foi bem construtivo nesse sentido. E o projeto também foi bem legal. Os alunos que não tinham prática nenhuma passaram a ter. Foi uma coisa que, por exemplo, eu senti falta quando eu entrei. Então, com certeza, por exemplo, se fosse comigo, eu teria gostado muito, sabe? A gente teve a mesma disciplina, mas não foi da mesma forma. Não foi um aluno ensinando, não tinha essa parte de juntar outras disciplinas, entender melhor como tudo vai se construído ao longo do curso em conjunto com as outras disciplinas, sabe? Então, ter esse envolvimento foi bem interessante mesmo. Perfeito. Eugênio, obrigado, Tem uma pergunta aqui, Eugênio, que diz assim: acredito que facilita a comunicação alunos falando com alunos, ou não? Facilita, porque a gente consegue abordar numa linguagem não tão formal, digamos assim,
como o professor está mais não vou dizer adequado, mas o professor tem mais o costume de agir mais formalmente dentro da sala de aula e a gente consegue ter uma abordagem, um linguajar mais informal, conversar com o pessoal, trocar uma ideia mais abrangente e não ficar preso só naquilo que está no conteúdo específico, tipo, conversar sobre as disciplinas, o que eu... dar dicas, tipo, porque, por exemplo, nós temos a percepção de aluno de... tal conteúdo é mais difícil, tal conteúdo é bem mais relevante, e a gente tem a facilidade de conversar com eles e já orientar, tipo, tentar estudar mais isso, concentre-se mais naquilo, então isso foi interessante. Perfeito. Professor Luciana, perguntas para mais algum trabalho aí desse grupo de trabalhos? Não, agora não. Não, professor, eu não ouvi direito. Não, professor, não tem agora. No chat não tem. Tá. Perfeito. Então, vou para minhas perguntas. Não sei se a professora Luciana tem alguma pergunta particular a fazer desses trabalhos aí, não? Se tiver, fica à vontade. Agora não, professor. Não. Tá. Do trabalho 2794, o professor é assim, né? O professor sempre acha alguma pergunta para fazer, não tem jeito, é uma tristeza isso. Então, de todos os trabalhos, tem alguma perguntinha aqui, tá? Então, ninguém vai escapar, não, tá? Do 2794, é um trabalho, também envolve o grupo PET, que é um grupo PET que é para uma disciplina de pré-cálculo, se não me falha a memória. É uma disciplina extra curricular, né? Que envolve alunos da civil e da elétrica. E foi feito antes era feita de uma modalidade e agora passou para um outro modelo, né? Eu gostaria de entender um pouquinho essa questão da participação. Eu não entendi quantas aulas são, é uma aula só. Enfim, eu gostaria de entender um pouquinho mais como foi essa questão desse trabalho, que é a questão dessa plataforma ali, né, de uso dessa para pré-cálculo. E, pelo jeito, foi desenvolvido essa plataforma, né? Eu gostaria de entender quem é que fez o desenvolvimento dessa plataforma. E, realmente, a primeira edição ocorreu só em 2019, e isso está sendo de 2019 para cá, está sendo perene, ou foi só uma experiência pontual desse trabalho? Sou eu de novo, os dois trabalhos eu sou o coautor, vou responder essa também. E, bom, ali na primeira pergunta que o senhor fez sobre a questão de como funcionou as aulas, né? Funcionou o programa. O pré-cálculo, eles são 8 aulas que são feitas em 2 semanas. Então, a gente, geralmente, como é que a gente faz? A gente pega os horários noturnos, que os alunos não têm aula, então, todo dia, de segunda a quinta, tem uma aula. E aí os conteúdos são os conteúdos básicos de matemática, que é funções, polinômios, trigonometria, esses conteúdos mais básicos de cálculo, que alguns alunos não veem com uma base boa. Então, o que a gente faz? A gente ministra uma aula de reforço sobre esses tópicos, a gente chega a abordar, em 2019 a gente estava abordando, hoje em 2020 a gente não faz mais isso, que é abordar de forma introdutória os conteúdos de cálculo que tem na graduação, curricularmente, que é limites, derivadas e integrais. O pessoal da área de matemática vai saber do que eu estou falando. E o que a gente mudou? Antes era uma aula muito expositiva, era uma aula muito maçante. Então, o aluno chegava de noite, depois de jantar e tal, e dormia praticamente. Era ruim para nós, professor, aluno, professor, no caso, e ruim para os alunos. Então, não era uma experiência muito produtiva. Alguns, com certeza, saíam ganhando, mas nem todos os alunos tinham a experiência como a gente gostaria que ela fosse, né? Então, a gente partiu para usar a metodologia ativa. E, para isso, a gente desenvolveu o jogo. Aí, como é que a gente fez as aulas? As aulas, elas tinham 3 partes. A primeira parte era um jogo do Kahoot, que acho que uma boa parte das pessoas conhece. Os alunos já chegavam com o aplicativo instalado e a gente fazia só para avaliar como é que os alunos eram naquele conteúdo antes da aula.
por que isso? Para o professor ter um melhor entendimento, porque a gente pegava os alunos sem muito nível, era muito desnivelado, porque vários alunos de várias escolas, né? E a gente não sabia como é que eles iam se comportar, então era uma coisa que a sensação ia meio que ao longo da aula, né? De como é que a turma reagia à dificuldade. E aí, com o Kahoot, a gente conseguiu ranquear os alunos, e com esse ranqueamento, a gente fazia um jogo no final da aula, depois de toda a explicação, que foi esse jogo que a gente desenvolveu nessa plataforma. E aí, eu mostro ali no vídeo uma execução prática, assim, de como é que é a plataforma. A gente dividia os alunos em grupo, e aí a gente ia jogando os exercícios com eles. Não era só competição, era mais para eles resolverem e aplicarem o conteúdo da própria aula. Então era uma coisa bem mais prática. A gente geralmente ia sempre em dupla para dar essas aulas, porque daí a gente conseguia, um professor dava aula e o outro professor ficava passando pelos grupos e auxiliando, ajudando a resolver, solucionando dúvidas dos exercícios propostos no jogo, perdão. Então era mais ou menos nesse sentido. Não sei se é para responder todas as perguntas. Eu creio que sim. Começou em 2019, é isso, Eugênio? Sim. Nossa abordagem? A gente começou a pensar no final de 2018, e em 2019 a gente engatilhou. O pré-cálculo ele corre no começo do semestre, então a gente fez uma versão prévia nas férias de 2019, no comecinho do ano, aplicamos em 2019/1, foi bem produtivo, e a gente pegou o feedback e melhorou em 2019/2. Então é uma coisa que continuou. A gente só não fez em 2020 porque quando a gente foi fazer o pré-cálculo veio a pandemia. Então o jogo em si foi substituído por aula online nesse mesmo formato, infelizmente. Porque foi um jogo concebido para ser feito presencialmente. A gente não conseguiu ter como mudar aquela dinâmica dele, porque era um negócio em equipes, não ia dar certo. Mas a ideia é continuar, depois que passar essa pandemia, continuar com essa sistemática, é isso? Isso. Eugênio, a professora Carolina pergunta, uma avaliação diagnóstica, 3 pontos. Os problemas são contextualizados à vida profissional? Não, são problemas de cálculo relacionados à aula em si. Então, se era uma aula de trigonometria, tinha um problema envolvendo trigonometria, por exemplo. Não sei se isso responde. Eu entendo que a pergunta dela seja, como eu também trabalho com pré-cálculo, né? Ela disse que sim, obrigada. A ideia é de que vocês usem exercícios que envolvam engenharia, que envolvam trigonometria, mas que sejam ligados à área da engenharia, entendeu? A gente não chega a abordar tão fundo assim, professor. Porque o de vocês é pré-cálculo como uma disciplina só de quantos créditos que tu falou? Não, nem tem crédito. Ela não tem crédito. Ela é 8 horas de aula. Isso, 8 horas de aula. Não, perdão, 16 horas. São 8 aulas, 2 horas cada aula. Ah, tá. É que a gente trabalha pré-cálculo, por exemplo, aqui na universidade, como uma disciplina do curso todo, né? A gente tem esse problema, porque aqui a gente não tem... Então, ela tem 38, elas são 19 encontros de 2 horas. E aí, sim, professora Carolina, a gente aplica a trigonometria, as funções, sempre em cima de um problema de engenharia, né? Puxando já, lá, né, dentro de uma disciplina lá no cálculo ou de alguma disciplina mais adiante do curso, você vai usar a trigonometria para resolver um problema desse jeito. A gente sempre faz uma comparação, né? Acho que era essa a pergunta que a professora queria saber. Mas muito obrigada pela resposta. Professora Luciana, temos aí alguma pergunta no chat, alguma pergunta direcionada a desses trabalhos? Não, para esse trabalho não mais. Não tem outras perguntas. Tá. O trabalho 2798 é um trabalho que teve bastante, já teve até respostas aí no chat da sala, né? O chat ali inicial ali, até a professora já respondeu ali. Eu só gostaria de entender uma coisa. Ali foi essa disciplina, ela tem uma aprovação alta, né?
Existem outras experiências, pegando outras disciplinas também, que tenham tido aprovações não tão altas, disciplinas que não têm aprovações tão altas também, para poder ter algum tipo de comparativo, pessoal do trabalho 2798? Sou eu, professor. Eu sou a Carolina, do 27. E a que pergunta um monte de coisa. Que bom se ver, a gente poder discutir essas coisas, Carolina. Professor, deixa eu explicar, então. A gente está começando, tá? Com essas ideias, as metodologias, enfim, a gente está começando com isso no curso e as trocas de experiências entre professores no momento. Então, assim, eu tive experiência, eu particular, minha, tá? Não envolveu o projeto de trabalho no qual esse 2798 foi desenvolvido, mas à parte, eu dou aula de outras disciplinas, e dentre essas outras disciplinas, eu já tive bons resultados, sim, aplicando sala de aula invertida, porque é uma disciplina bem no final do curso já, né? Está lá no 8º período, nosso curso é de 10, e era uma disciplina operações unitárias 3, no caso, ali onde tem as transferências de massa, secagem, destilação. E ali eu tinha um índice de reprovação muito alto, era em torno de 40%, e a partir do momento que eu comecei a usar metodologias ativas, e na verdade, eu acho que mais especificamente alterei as minhas avaliações, porque minhas avaliações eram muito somativas, e unicamente somativas, e eu percebi que elas poderiam ser muito mais agregadoras de competências e habilidades do que apenas ficar resolvendo um exercício difícil. E daí eu passei a ter, meu índice de aprovação caiu para 10%, e ele foi caindo. Hoje, nessa disciplina, eu já não tenho alunos que reprovam. É bem difícil um aluno reprovar nessa disciplina de OP3, que já foi tida anteriormente como a mais difícil do curso. Então, assim, eu tenho bons resultados não no 2798. No 2798 é porque era um projeto maior, tá? Então, só que não cabia dentro do espaço, né, do trabalho do Cobenge, não cabia tanto resultado. Mas, na verdade, foi um estudo comparativo. A minha disciplina dentro da engenharia, uma disciplina dentro da tecnologia, uma disciplina dentro da licenciatura. E aí o nosso projeto compara como é o perfil de cada estudante, de cada curso, né? Para a gente tentar dar uma diferenciada e depois tentar levar isso mais à frente, o que fazer, como motivar e tudo mais. Aí, só que não cabia no escopo do trabalho como um todo, então eu peguei só parte da minha disciplina, no caso, né, para o Cobem. Mas o intuito do trabalho mas essa é a parte boa, dá para a gente discutir agora, né? Sim, o que foi interessante, professor? O que a gente notou? Eu posso falar os resultados como um todo, até porque a gente já está publicando algumas coisas. O que é bem interessante de notar? Essa disciplina da engenharia, do curso de engenharia, né, caracteristicamente é um curso integral, o de engenharia. O curso de tecnologia e o curso de licenciatura são noturnos, aqui na nossa universidade, tá? Então, o que a gente notou? Os estudantes do noturno, eles já chegam menos engajados, porque eles partem do princípio que eles trabalham de dia e não podem fazer nada que seja prévio. Então, quando a gente aplicou sala de aula invertida nas 3 disciplinas, esses estudantes tiveram uma menor participação efetiva na pré-aula do noturno. Só que a gente também notou que quando a professora começou a motivar e pontuar, porque eu não preciso dar nota nas atividades pré-aula para os meus alunos fazerem. Eles podem ir melhor quando eu dou nota, mas eles participam de todas as maneiras, eles fazem as pré-aulas. E ali no noturno, quando a professora começou a pontuar a pré-aula, então fazer aquela atividade, valia nota,
eles começaram a participar mais, mesmo com aquela desculpa, eu trabalho de dia. Ainda assim, eles começaram a participar mais. E, de uma maneira geral, mesmo no noturno, eles gostaram de usar a sala de aula invertida, eles gostaram de trabalhar com PBL, até mais do que a sala de aula invertida, mas os alunos do noturno ainda preferem a aula normal, tradicional. E isso a gente associou especialmente a essa questão do trabalho, mas acho que algumas vezes também eles forçam um pouco, porque não estão acostumados a, de fato, colocar a mão na massa ali, né? Que é uma cultura que a gente não tem e que deveria desenvolver. Penso eu, né? Essa declaração a gente não teve, isso já é uma conclusão que a gente acredita que aconteça. Perfeito. Carolina, Professora, já que a senhora tocou no assunto a questão de avaliação, a questão de avaliação é sempre, quando a gente fala em metodologias ativas, né, sempre principalmente em sala de aula invertida, é sempre um desafio, né, essa questão de avaliação, né, da questão da avaliação. Se a senhora puder comentar brevemente, um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão da avaliação, acho que seria útil para todo mundo. Tá, o que eu fiz, então, professor? Eu comecei até um pouquinho ali a trazer um pouco do lúdico ou algumas avaliações diferentes, porque eu percebi assim, qual era o negócio das minhas avaliações? Minhas avaliações eram exercícios, e nem eram exercícios de contexto real. Eram aqueles exercícios bem difíceis, que nem a gente consegue resolver, nós, os professores, eu pegava, mandava ali na prova, porque os alunos tinham que dar um jeito de resolver. Era bem assim, era meu nível de prova. Eu acho que a maior parte de nós, os professores, também teve professor que fazia isso conosco. E a gente replica aquilo que a gente sabe. Era o que eu sabia fazer. E por isso era a disciplina mais difícil do curso. Os alunos choravam, os melhores alunos tiravam nota baixa. E era aquele mimimi, enfim. E aí, eu comecei a fazer alguns cursos na UTF, participei de uma missão internacional pela instituição, o TFPR, fui para a Finlândia, e eu percebi que as minhas avaliações estavam erradas, porque eu não avaliava se os alunos sabiam alguma coisa de operação unitária, eu queria só que a prova fosse difícil. Então, eu comecei a colocar em prática uma série de instrumentos avaliativos e trazer algumas práticas diferenciadas. Então, por exemplo, eu queria trazer alguma coisa que fosse mais lúdica, que fosse mais voltada para o artístico, que incentivasse mais a criatividade e a atividade colaborativa. Então, eu pedi para os alunos, em uma avaliação lá de um tópico, eu quero que vocês dividir os grupos aleatoriamente, eu quero que vocês façam, a prova de vocês vocês têm que fazer uma paródia. Aí eu peguei, passei para eles um checklist. O que essa paródia tem que ter? Essa paródia tem que ser criativa, essa paródia tem que envolver o grupo como um todo, essa paródia tem que trazer conceitos dentro do tópico abordado, que era o tópico destilação, tem que trazer conceitos de técnicas, de métodos, mas ela tem que ser divertida e o público leigo, vamos dizer assim, também deve entender. Passei para eles o checklist. Montei uma banca de avaliação, passei para essa banca de avaliação uma rubrica. Olha, o que vocês vão avaliar? Vão avaliar isso, isso, isso e isso, dentro de uma nota que vai de tanto a tanto, né? Uma rubrica de avaliação. E aí os alunos fizeram as apresentações, os professores fizeram as avaliações, e depois eu fiz todo um estudo, né, com eles, o que eles aprenderam, o que eles tiveram mais dificuldade, fiz eles responderem um questionário de autoavaliação, né? Só não fiz avaliação entre pares. A turma não quis fazer avaliação entre pares e eu deixei eles escolherem isso, porque eles realmente desenvolveram muitas habilidades, foram muito criativos, eles entregaram tudo no prazo corretamente, eles seguiram o checklist. Então, assim, eles foram muito corretos comigo e eu dei para eles a colher de chá, não fiz avaliação entre pares. E daí ficou mais interessante, a disciplina evoluiu muito melhor, todos os alunos passaram na disciplina, não só por causa dessa nota, né, mas porque eu mudei todas as avaliações. Essa foi um exemplo que eu dei.
tá? Mas daí, então, eu trouxe ferramentas de avaliação. E eu comecei a ter objetivos de aprendizagem que eu queria avaliar. Né? O que eu quero que eles aprendam? Eu quero que eles aprendam a ficar fazendo lá o desenho, o método McCabe no Chile, no papel milimetrado. Passamos dessa fase já, né? A gente tem 1 bilhão de aplicativos online gratuitos que fazem isso hoje. Então, eu passei a procurar outros objetivos de aprendizagem e desenvolvi as minhas avaliações em cima disso. E os alunos passaram a aprender muito mais. Com certeza. Posso só fazer uma pergunta, um comentário, tá, Carolina? Eu também fui por muito tempo como você. Prova é prova e vamos se puxar para resolver, né? Também estou tentando trabalhar, principalmente porque como eu trabalho com disciplina de cálculo, certo? Aquelas provas só de exercícios hoje, de uma forma assíncrona, né? Online, o que acontece? Eu não vejo os alunos fazendo as provas, certo? Então, eles estão fazendo as provas, abre o computador do lado, né? Puxa o programa, resolve qualquer integral, qualquer derivada, qualquer coisa. Então, isso me fez mudar muito o meu perfil de trabalho, né? De como elaborar a prova, então, trazendo metodologias ativas, então, desde o trabalho da sala de aula, né? Então, eles, a cada semana, eles têm tarefas, e quando eles veem a prova deles ficou tão fraca, o peso da prova na nota deles da semana, que eles agora se deram conta de que eles estavam deixando passar a nota, né, achando que com a prova eles iam recuperar. Né? E a professora Carolina Resmini diz que também a dificuldade da instituição dela é o perfil do aluno que estuda e trabalha, é um pouco bastante diferente do que estuda em tempo integral. Esse problema eu também tenho aqui, certo? Eu coordeno a licenciatura de matemática aqui na UX e os nossos alunos são 100% trabalhadores da área das engenharias e das exatas. Então, eu também tenho aula à noite só e tudo é difícil. Então, eu ainda estou fazendo aquela troca, né? Tu faz o trabalho porque ele vale nota. Tá? Então, é um problema que eu tenho. Mas, no mais, as coisas funcionam bem parecido. Professora, desculpa, era só um comentário. Só para completar e fechar, porque eu sei que eu falo demais, gente. Aqui, as professoras do noturno, uma delas usou uma estratégia bem legal, mas porque ela tem uma quantidade boa de aulas, assim, sabe? Uma carga horária de aulas alta. Todas as atividades que ela propôs, incluindo as pré-aulas, ela dava um tempo da aula para os alunos usarem e fazerem. Então, 15 minutos das aulas dela, ela sempre deixava os alunos realizarem aquela atividade. De todas as maneiras, para quem não tivesse estudado um pouco, não ia adiantar. Mas ela disse que melhorou um pouco essa questão do porque eu trabalho, tal. Óbvio, não é a solução ideal, óbvio, devem ter outros caminhos, né? Mas foi a maneira que ela encontrou. Do meu grupo. Obrigada. Obrigada, professora. Mais alguma pergunta? Pessoal. Professor Edson, no chat não tem mais perguntas. Perfeito. Do trabalho 2802, eu tenho uma dúvida do seguinte, a questão do que foi desenvolvido uma interface para uso numa disciplina, ali, uma interface de um sistema que já existe, né? A pergunta é, desde quando está sendo usado essa interface, desde quando está sendo usado esse sistema? Se são coisas diferentes, diferentes não, se são momentos diferentes a questão do uso da interface que foi desenvolvida para esse sistema e o uso do sistema para fazer os cálculos ali na questão da elétrica ali. É o trabalho 2802, se tiver aí presente. Boa tarde. Você consegue me ouvir? Sim. Perfeito. Pronto, professor, obrigado pela pergunta. Esse software que a gente utiliza, né, o OpenDSS, ele já é utilizado
pelas distribuidoras de energia no Brasil como software padrão para o cálculo de perdas regulatórias. E a disciplina que a gente aplica, distribuição de energia elétrica, ela é uma disciplina de apenas um semestre e ela faz o uso de, em momento da disciplina, ela faz o uso de cálculos analíticos para determinar, né, as perdas do sistema. Entretanto, isso não é feito no mercado de trabalho, né? Você utiliza uma ferramenta computacional, que é o OpenDSS, que tem uma linguagem própria e extremamente difícil de aprender. Então, o que a gente fez foi desenvolver essa interface, em que o aluno, que é bem mais intuitiva, né, o aluno só precisa preencher algumas planilhas e já tem aí como retorno esses resultados. Essa interface a gente começou a aplicar na disciplina há 3 períodos atrás, o OpenDSS, né, com seminários e tal, e desde há 2 períodos atrás que a gente começou a inserir essa interface como forma de um trabalho avaliativo. Então, o pessoal faz esse problema das perdas de forma analítica, né, por meio de equações, e posteriormente faz a simulação utilizando a interface e nos dá um feedback. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, perfeito. E eu percebi ele que está dando um erro bem dentro do aceitável, né? O uso dessa ferramenta, né? Exatamente. Tipo, quando você faz o cálculo, porque eles têm características distintas. Quando você faz o cálculo analítico, que ele não é utilizado de fato no mercado, ele, por meio da equações analíticas, ele faz várias adaptações para facilitar os cálculos. Quando você faz de fato a simulação, é que você considera as particularidades do sistema, e por isso que dá uma diferençazinha de alguns %, né? Já é uma diferença assim, que você já espera, né? Dada a metodologia, né? A natureza metodológica diferente de cada aplicação, né? Perfeito. Vocês chegaram a fazer, foi desenvolvido por vocês, né, ali, né, do departamento, né? Exatamente. Vocês chegaram a fazer uma análise em termos de usabilidade dessa ferramenta? O pessoal achou legal, gostou? Vai ter novos melhoramentos? Como é que está essa questão aí? Bom, professor, a gente começou nesse semestre, que foi assíncrono, a aplicar um formulário de feedback, porque após a avaliação obrigatória do pessoal, eles fazem o preenchimento desses formulários com algumas perguntas baseadas na metodologia LORE, de questão de formulário de feedback, e foi um feedback bastante positivo, o pessoal gostou bastante da ferramenta, e 92% do pessoal afirma que a ferramenta, de fato, facilita o uso do software principal, que é o OpenDSS, né? Então, a gente pretende, posteriormente, publicar, né, essas porcentagens, né, que não foi ainda nesse trabalho, mas, posteriormente, a gente fazer essa análise mais da metodologia, né, e da parte do formulário mesmo. Entendi. Mas, então, está previsto alguma outra alteração? Não, já estaria ok já essa interface. Tem algum outro melhoramento que está sendo previsto? Então, professor, ela tem 2 versões, né? Tem essa versão acadêmica, que é específica para a disciplina, e tem uma versão que seria mais utilizada pelos profissionais. Conforme os feedbacks que eu recebi, né, algum bug, alguma coisa que está acontecendo, eu vou fazer algumas alterações. A cada período, o pessoal responde esse feedback, eu faço um levantamento dos problemas que tiveram e faço algumas melhorias, né? Mas em termos de funções mesmo, ela já está no ponto, vamos dizer assim. Já estaria completo, já. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos para... Não, depois eu volto a conversar mais. Vamos só fechar essa rodada aqui. Vamos para mais uma rodada de mais 4 trabalhos. Trabalho 2804, aspectos da utilização de uma plataforma tecnológica no ensino de P&D Tuning, de Delson Carvalho, Gabriel Almeida, Rafael Salles. O trabalho 2810, sala de aula invertida, aplicação no curso de engenharia na disciplina de lógica digital, de Edilson Cato, Ricardo Menotti, Celso França e Roberto Inoue. O trabalho 2818, aprendizagem ativa nas disciplinas de formação básica do curso de engenharia, aplicações do estudo de caso na disciplina de probabilidade estatística, do autoria de quem vos fala. E trabalho 2828, importância da prática no processo de ensino-aprendizagem no curso de engenharia elétrica do Universitário de Patos de Minas, Unifam, da Bruna Souza, Daiane Oliveira e Gaspar Ramos.
Muito bem, professora Luciana, temos alguma pergunta desses trabalhos? Eu sei que do Não. 2810 já até o professor Edilson até já respondeu, né? Ele já Muito respondeu e bem. a professora que fez a pergunta também já respondeu para ele de novo. Então, eu não tenho nenhuma por então, enquanto nesse grupo. Tá. Do 2804 está presente aí? Sim. Tá, beleza. Sim, estou presente. Beleza. Deixa eu entender, é que você está fazendo mestrado em outra instituição, não é isso? Porque tem duas instituições, né? A Fluminense, que acho que é a tua, é isso? Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Vou explicar um pouco aí. Então, esse trabalho é derivado do nosso trabalho de conclusão de curso, né? Isso, sou o Gabriel. Você é da Universidade Federal, né? Isso. Tá. E o Adélcio, ele é do Instituto Federal Fluminense, é isso, Adélcio? Isso, exato. O Adélcio foi o nosso orientador. Ele está fazendo também? Ele está fazendo mestrado aí com vocês, aí, junto com vocês? Não. O Adélcio foi o nosso professor, o nosso orientador do TCC, né? E construiu esse artigo junto com a gente. Nós terminamos nossa graduação, bacharelado em Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí eu e a Rafael demos continuidade no ensino e agora estamos fazendo mestrado, né, na Unifei. E na época, né, que terminamos nosso TCC, deu tempo da gente escrever esse artigo junto com a Adelson. Perfeito. Entendi. Deixa eu só... eu vi que vocês tiveram 36 estudantes nessa experimentação que vocês fizeram, né? Isso foi porque foi pego? Como é que foi essa seleção? Eu entendi que os alunos já tinham que ter passado pelo controle moderno, é isso? Pela disciplina de controle moderno, é isso? É o único requisito que tinha? Ou teve como é que foi a seleção desses alunos para uso dessa plataforma aí? E o que eles deram de feedback do uso dessa plataforma, mais em termos de avaliação qualitativa? Então, esse número, né, de 36 alunos, na verdade, não foi só uma sessão com 36 alunos. Primeiro fizemos uma sessão com alunos de um período, outra sessão com alunos de outro período, foram mais ou menos 4 ou 5 sessões, né, para poder chegar nesse número de 36 estudantes, né, porque, como eu disse lá no artigo, no final do curso já, né, tinha que ter cursado a disciplina de controle moderno, para ter noção do que é um controlador PID, do que é um PID TANI, e no final do curso também, né, 7º, 8º, 9º e 10º período, eles também já tinham visto a planta, que é onde o experimento ocorre. E esse número se deve à alta reprovação, né, de um curso de engenharia, né, nos últimos períodos. A primeira matéria do curso começa com 40 pessoas e as últimas 8, 6, 5 se formam, 4 se formam. Então, o número é por causa disso. E o processo, ali não foi feito um processo de avaliação, né? É importante dizer isso. Isso foi só um complemento, né, da disciplina, como se fosse uma forma prática de aplicar os conceitos teóricos, né, que aprendi em sala de aula, que inclusive na minha experiência, na experiência do Rafael, no nosso curso, a gente não teve nenhuma prática em relação à disciplina de controle. E como o nosso TCC era ligado a essa disciplina, nós resolvemos fazer, né, essa experiência, e o professor Adelson nos ajudou. E assim, como o outro apresentador, Eugênio, comentou, né, por nós ser, a gente era aluno ainda, né, ainda estava apresentando o TCC, por a gente ser aluno, facilitou um pouco, né, essa comunicação, né, aluno falando com aluno, gera um feedback mais verdadeiro, né, que quando no final do artigo eu coloco lá
todos os gráficos, né? Nós fizemos uma série de perguntas e a gente pediu para eles serem os mais verdadeiros possíveis nas respostas. E, assim, gerou a liberdade maior, realmente, para os alunos comentarem o que realmente aconteceu. E o que a gente teve de resposta, tanto diretamente com eles, quanto a partir dos gráficos, foi que realmente era necessário uma aplicação prática ali da teoria, da disciplina de controle, e a plataforma realmente era de fácil entendimento, assim, né? Porque até então só tinha uma plataforma física lá, né? Uma planta física de controle de nível, mas não tinha você que tinha que fazer o controle, você que tinha que fazer a interface em uma máquina para poder fazer toda essa junção, essa comunicação. E aí, na nossa plataforma que a gente criou, a gente já fez essa comunicação, visando justamente ser o mais fácil possível para os alunos mexerem nela. Uhum. E isso daí agora, essa plataforma, ela foi já foi incorporada já nos estudos ali, ou foi só essa experiência? Então, pelo que a gente saiba, né, foi essa experiência. Depois o professor Adelso conseguiu fazer uma outra experiência dessa, só que sem eu e o Rafael, porque nós não estávamos em Itajubá. Sim. Mas aí, devido à pandemia, nós não sabemos como está a situação. Eu acredito, né, tenho convicção de que assim que as aulas voltarem presencial, o professor Adelso vai voltar a utilizar a plataforma e o que a gente que foi criado pela gente. Perfeito. Obrigado. Professora Luciana? Não tem perguntas, professor. Ok. Do artigo 2810, estão aí, alguém está presente? Edilson? Trabalho Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como está, Estão me Edilson? ouvindo? Bem? Boa tarde. Tudo bem? Estou ouvindo, sim. Beleza. Me diga uma coisa, eu já vi que você respondeu já no chat aí, já, mas deixa eu só te perguntar a questão da motivação aí. Como é que você sentiu ali a questão do... Eu vi que vocês disseram que melhorou a motivação, né? Vocês sentiram isso, né? Mas vocês chegaram a fazer algum tipo de pesquisa para, enfim, ver para sentir mesmo ali na base do formulário o que os alunos deram de feedback? Vocês chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido? O pessoal a gente tinha no final, dentro da nossa plataforma que a gente foi utilizado lá, o Moodle lá, né? A gente tinha lá uns questionários lá sobre o andamento da disciplina e sobre a satisfação no final. Acabou não dando tempo da gente compilar tudo essa parte aí, porque sabe como que é, os estudantes, nem todos eles não colaboram muito aí com a participação. Mas tinha algumas questões que eles levantaram, né? Mas que a gente achou que não tivesse tanta relevância de colocar agora no trabalho. O lance era que a gente tinha um trabalho com ingressos, né? Com alunos ingressos, e a ideia é que essa quantidade de alunos que a gente tinha por disciplina era tentar fazer com que eles motivassem, tivessem uma motivação e começassem a mudar o modo de estudo, né, com relação às disciplinas, né, que é aquele paradigma do estudante ficar quietinho estudando, né, ter aquela forma de atuar isolada, né, e a gente acredita que teve nessa sensibilidade, nessa parte aí, a gente conseguiu fazer com que ele se movimentasse, se abrisse um pouco para esse novo método de estudo aí, tipo a sala de aula invertida. Essa que foi a ideia principal. No final das contas, a gente tem ainda algumas coisas para compilar, mas não achou tão significante ainda para poder ter colocado aí. Né? Não deu contagem estatística, vamos dizer assim. Vocês sabem como que é? Final de disciplina, os alunos começam a não querer mais fazer as coisas como deviam. E me diga uma outra coisa, essa experiência aí, vocês
Já estão pensando em aplicar para outras disciplinas também? Como é que está isso? Em função desse retorno, como é que vocês estão prevendo isso? Tem alguma vamos dizer assim, alguma diretriz para já ampliar o uso desse mecanismo? Tem. Como ele é baseado no Moodle, né? A proposta nossa foi feita no primeiro semestre de 2018. A gente já fez duas ou três, e essa está sendo a terceira agora em um formato que a gente chama aqui na UFSCar aqui de EMP, né? Que é ensino emergencial, né? Mas está seguindo a mesma linha de funcionamento. No final das contas, a gente não tem aquele encontro presencial, que seria o da verificação de conhecimento em sala de aula, ou fazer algum tipo de atividade lá em grupo, como deveria ser feito lá. Mas ele está sendo colocado isso aí, e praticamente agora com o banco de questão que a gente tem, toda a parte de conhecimento acumulado, já está sendo feito, empregado nessa disciplina com mais sucesso já, né? Outra coisa também que é interessante observar é que a gente notou na sala de aula, né, que, embora a gente faça na sala de aula um tipo de avaliação em grupo, né, seria interessante a gente fazer uma avaliação individual também. Então, a ideia do pessoal seria incorporar algum tipo de um TBL, né, nessa parte de sala de aula, onde a gente pensaria na parte individual, junto com a de grupo também ali. Mas tudo fazendo isso numa atividade que seria interessante. Então, o TBL acho que é uma coisa que o pessoal chegou num consenso depois que dá para ser bem implementado junto com essa parte da sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida tradicional, né? Que foi o que nós empregamos aí. Uhum. Perfeito. Obrigado por enquanto, Edilson. Bom, o próximo trabalho... Alguma pergunta, professora Luciana? Não, professor. A única pessoa, a professora Maria Aridenise, entrou em contato e pediu se ela pode contribuir ainda para alguma coisa do trabalho dela. O trabalho dela era do primeiro grupo, 2783. Pode sim. Não, nós vamos voltar. Diga para ela, nós já vamos voltar ali. Ela já contribui. Deixa eu só, já que o meu trabalho agora na sequência... Só um pouquinho, professor. Temos que controlar, já são 15h25. Temos 20 minutos ainda. Não, tranquilo. Então, só para contextualizar, eu vi ali numa das conversas que nós estávamos tendo ali a questão de disciplinas, né, que os alunos, principalmente de cálculo, disciplinas assim, os alunos têm um pouco, né, de receio e sempre tem um pouco mais de dificuldade. Deixa eu falar desse trabalho aqui da aprendizagem ativa que eu fiz, o estudo de cada disciplina de probabilidade estatística. É para um curso de engenharia de produção. Sempre em vez de ficar fazendo aquela história de cálculos, de probabilidade, da estatística, a parte da probabilidade eu ainda não consegui resolver 100%. Mas a parte da estatística eu já consegui contornar ou amenizar o problema, que foi fazer com estudo de caso. Como é uma turma de engenharia de produção, o que eu fiz? Explicava o conceito de probabilidade, da estatística, e a gente ia trabalhando aula a aula, aonde eles tinham que aplicar, ao invés de ficar fazendo as continhas que eu passava, além daquelas que eu tinha que passava em termos de exercício para eles praticarem, eles tinham que aplicar todos os conceitos de estatística num problema, num estudo de caso real, normalmente proveniente do local de trabalho onde eles estão trabalhando, porque são alunos que trabalham, né? Trabalham o dia todo e estudam à noite. Então, eles tinham que aplicar os conceitos da estatística, pegando a segunda parte da matéria, né? Pegando a parte de estatística e aplicar um problema real. Eu consegui, nessa parte, diminuir bastante aquele velho drama que é ficar fazendo somente conta sem os alunos entenderem ali para que estava usando todo aquele ferramental. Então, uma coisa que para mim deu certo, voltando aí ao assunto que nós estávamos falando da parte de matemática, cálculo, a parte básica, essa abordagem que eu fiz do estudo de caso, aplicando a problemas reais, e esses problemas reais provenientes do mercado de trabalho, da onde eles estão já atuando, acabou ajudando nessa questão de não ficar um conteúdo somente fazer aplicação de fórmula e estudo de conceitos, meio sem muita aplicação, porque tiveram que partir realmente para a parte prática num problema real.
Então, só para ficar aqui como registro, quem quiser depois dar uma lidinha ali no artigo para pegar um pouco mais de informação aí. Como nós temos ainda mais um trabalho e vamos pegar os outros que entraram depois, então vamos para o 28. Alguém do trabalho 28 está presente? Não? Então, podemos fazer o giro, vamos lá para o primeiro trabalho, o trabalho 2776, da Lisiane e Daniel, estão presentes? Então, vamos para a professora Ana, arte de engenharia, é isso? Professora, está presente aí agora? Conseguiu? Pois não, boa tarde. Ok, professora. Está me ouvindo agora? Sim? Estou. Pode abrir, se tiver o vídeo, pode abrir o vídeo aí para, se quiser, aparecer, tá bom? Bom, professora, deixa eu lhe fazer eu tinha feito essa pergunta antes e eu acho que a senhora não estava conseguindo me ouvir. Eu não sei, nem estava na sala, talvez. Deixa eu lhe perguntar, é um trabalho bem diferente do que a gente está acostumado, né? A parte de exatas, engenharia principalmente, o pessoal não é muito ligado ao lado muito, vamos chamar assim, o lado muito artístico, né? Eu gostaria de entender um pouquinho essa sua experiência, no sentido dessa resistência, se houve essa resistência inicial por parte dos alunos nessa questão de fazer essa atividade, professora. Como é que a senhora sentiu essa questão dessa resistência inicial? Contasse um pouquinho para nós essa sua experiência, principalmente nessa questão dessa resistência, se houve por parte dos alunos na aplicação dessa estratégia aí, professora. Sim, na verdade, quando a gente convidava os alunos para fazer aquarela, depois das visitas técnicas no canteiro de obra, depois de um conteúdo para sintetizar, a gente sentia eles muito entusiasmados de sair da aula tradicional e ir para uma aula diferente, vamos dizer assim, né? A parte dos cordéis é uma literatura muito típica aqui da região e eles já chegam com esse saber fazer e uns ajudavam aos outros a encontrar a solução para... A gente botava eles para avaliar o canteiro de obras e depois da avaliação fazer ou uma paródia, ou uma poesia, ou um cordel, e eles recebiam isso de uma forma bem tranquila, e em alguns momentos uns se ajudavam, né? As aquarelas eram o que eles mais gostavam de fazer, se sentiam mais à vontade. Os do cordel e da paródia, alguns já traziam consigo os talentos, que a gente conseguia identificar durante as aulas, em conversa com eles, em atividades para despertar esses talentos. A gente descobria e fazia oficinas para uns ajudar os outros. Um que já tocava, outro que já fazia cordel. Perfeito, professora. Muito bom. Gostei muito da sua abordagem aí, e principalmente essa inspiração, né, de aliar a arte, né, com a tecnologia. Eu acho muito salutar. Eu tenho uma formação em pedagogia Waldorf, e lá que eu aprendi as aquarelas, crochê, tricô, e aí eu levei um pouco para a engenharia, e isso motivou muitos alunos, ao ponto do aluno perdeu a aula de aquarela, e professora, quando é que vai ter de novo? Aí, no final do próximo módulo. Legal. Obrigado, professora.
Deixa eu só perguntar do trabalho 2776, metrologia para engenharia, e do trabalho 28, importância na prática no processo de ensino-aprendizagem. E algum desses trabalhos tem alguém presente? Não? Bom, nós estamos ainda, deixa eu só... Alguém tem alguma pergunta para algum desses trabalhos, ou algum desses trabalhos aí quer comentar alguma coisa que ficou pendente aí? Fica bem livre para isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Professora Luciana? Não, a única coisa que eu gostaria de dizer, eu agradeço muito a todos os autores, a participação nessa sala, no Cobenge, e dar parabéns a todos. A gente, como professor, ouvindo esses relatos, aprende muito, e sempre tem uma lista de anotações do lado aqui, com sugestões e ideias, e o WhatsApp bombando com outros professores sobre as ideias que a gente conseguiu coletar aqui. Agradeço muito o compartilhamento de vocês com nós, professores das outras instituições, do trabalho de vocês. Muito obrigada. Alguém quer fazer algum outro comentário aí? Alguma coisa que ficou, que lembrou, que quer comentar agora? Bom, minha gente, então, para finalizar, gostaria só de, eu acho que para resumir essa nossa sala e tudo isso que foi comentado e discutido, que foi apresentado nos trabalhos, né? Que realmente colocar o aluno, né, como elemento ativo nesse processo de ensino-aprendizagem é o caminho, né? É isso que a gente viu basicamente em todos os trabalhos, né? Quer seja por metodologias ativas, quer seja por estudos práticos contextualizados, né? Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, né? A gente sempre tentar deixar o ensino mais próximo da realidade, fugindo um pouquinho daquele velho tradicional. Estou estudando isso aqui para quê, afinal de contas, né? Então, quando a gente começa a colocar o aluno e coloca ele no meio do caldeirão e começa a aquecer aí o caldeirão, a gente vê que eles começam a sair um pouquinho da zona de inércia, né? Eu acho que esse é o nosso papel, realmente um papel como incentivadores, como motivadores nesse processo. E é claro que esse ano, em termos de pandemia, complicou bastante. Uso de tecnologias que a gente não sabia, recursos que muitas vezes não tem, temos que ficar limitado à questão da internet, enfim, nós temos uma série de dificuldades, mas eu diria o seguinte, isso é a vida, né? C'est la vie, né? Essa é a vida, não tem muito como a gente fugir disso, né? Então, eu acho que faz parte do aprendizado a gente entrar num caldeirão como esse e a gente aprender. Eu acho que num ano, veja o quanto nós conseguimos fazer de mudanças num ano. Eu acho que foi, apesar de todos os percalços, fazer um evento online, e a gente tem diversas experiências, a gente sempre, quando briga um pouco com a tecnologia, tem alguns percalços, mas eu acho que o saldo, ainda apesar do lado da pandemia, tem um outro lado, eu acho que é um saldo positivo, que todo mundo teve que se reinventar, né? O professor tem que se reinventar, alunos tiveram que se reinventar também, então eu acho que isso é a parte boa, né, nesse processo. Eu, da minha parte, só tenho aí a agradecer à professora Luciana aí pela parceria, agradecer aos outros autores aí pela paciência e por terem participado da sessão, aos participantes aí que estiveram aí nos ouvindo durante essa 1h45, tivemos uns problemas iniciais para começar, de som e tudo mais, mas faz parte das resiliências que a gente precisa ter, né? Então, a vida, muitas vezes, ela não é tão bonitinha quanto a gente gostaria, a gente também tem que se virar também nos 30 aí. Tá bom, minha gente? Agradeço a todos, um bom evento, espero que o ano que vem a gente consiga nos encontrar pessoalmente, nos conhecer pessoalmente, alguns eu conheço, outros a gente acabou conhecendo agora, mas faz parte do Congresso também essa grande reunião, essa grande confraria que a gente acaba envolvendo e trabalhando. Ok, minha gente? Um abraço a todos, bom evento e até o ano que vem num Cobenge presencial. Abraço a todos e convido às 16 horas para a primeira plenária. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau.